Das redes sociais, mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre as meninas de ouro, prata e bronze. Tivemos pela primeira vez na história, nas ginásticas olímpicas, três meninas negras no pódio. Isso foi motivo de comemoração, evidentemente, uma comemoração óbvia e justa da parte de todos nós, sobretudo da parte de nós, cidadãos negros. Porém, eu gostaria de colocar algumas observações sobre a maneira como nós observamos este tipo de fenômeno social, esse tipo de fenômeno esportivo. Nos comportamos como se esses fenômenos, esses acontecimentos, fosse o máximo que nós podemos alcançar naquilo que entendíamos no passado sobre justiça social. Justiça social é, de fato, observar a vitória, ainda que em exceção de alguns negros. Eu gostaria de falar sobre isso e de dar prosseguimento às respostas possíveis a essa pergunta com vocês. Mas antes, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, fazer o teu comentário, compartilhar nosso material com outras pessoas. Nosso canal com o objetivo de convidar a classe dos professores para participarmos do debate público. Professores, vamos para o debate público. Não nos conformemos com a ideia de que nós, professores, somos as babás de luxo, uma extensão do lar. A escola é a extensão do lar. E ao invés do professor ser visto como um profissional e respeitado como um profissional, ele é tratado como um papai ou uma mamãe não muito responsável ou muito responsável. Então, isso requer, para que isso mude, requer que nós participemos mais do debate público, para que sejamos professores na sociedade, não apenas no ambiente escolar. O meu objetivo, o meu desafio é ser professor da sociedade e na sociedade. Então esse canal também tem esse objetivo de abrir essa perspectiva para o magistério. E também esse canal tem o objetivo de combater o pensamento binário, o nós e eles fácil, o pensamento de enquete, certo ou errado, falso ou verdadeiro. E às vezes as pesquisas são feitas com essa perspectiva, para dizer que nós estamos participando do processo político do Brasil. Aí colocam a gente para opinar, falso ou verdadeiro, certo ou errado. Ou seja, o pensamento de enquete é colocado não para a gente pensar, mas para a gente opinar isso ou aquilo, como se o mundo tivesse apenas dois lados sempre, não necessariamente. Então vamos dar continuidade a esse fenômeno único e primeiro que aconteceu de três mulheres negras ou três pessoas negras estarem no pódio. Eu vou falar só o nome da brasileira, porque como eu esqueci o nome da segunda americana, eu não gostaria de falar o nome da primeira americana sem falar da segunda. Então, a brasileira, Rebeca Andrade, medalha de ouro no solo. E isso gerou, da nossa parte, tem gerado, de forma justa, muita comemoração. Eu tenho alguns problemas com algumas coisas. Por exemplo, quando o Brasil está disputando alguma coisa, eu torço para o Brasil, naquele momento ali, muito mais pela pessoa do que pelo Brasil.
Eu torço mais por aquele brasileiro que está ali, porque eu não tenho muitas expectativas nacionalistas em relação ao esporte, mas acho justo também quem tem, é apenas uma questão de hábito meu. Mais pelo brasileiro que está ali, pela sua luta, a gente torce, né? Só que depois que acaba a partida, depois que acaba, quando dá o resultado, o ouro, eu vejo lá o pódio, mas não tem muita paciência para ver aquelas depoimentos, aquele chororô, e a mãe chora, e o pai chora, e o papagaio chora. Eu não tenho muita paciência. Eu gosto do jogo em si, quando eu estou com paciência de ver, não gosto. Às vezes eu durmo em Copa do Mundo, e apesar de gostar um pouco de futebol por causa do Vasco, né? Sou muito vascaíno, mas gosto muito de futebol por causa do Vasco. Mas às vezes durmo em Copa do Mundo, a maioria dos jogos do Vasco eu acabo nem acompanhando, a não ser incidentalmente. Mas quando eu não gosto muito daquele excesso, aqueles excessos pós-partida, pós-medalha, e chora daqui, e chora dali, e repete o choro daqui, repete o choro dali, e vem a mãe, e vem a avó, e vem o tio, e vem a tia, e vem os amigos. Aí a pessoa vira aquela maravilha, e vai de entrevista à professora, e não sei o quê, e morou aqui, e brincou ali. Aí já para mim começa a ficar chato. Mas em relação à medalha, é claro, eu fico muito contente pela Rebeca Andrade e a menina do skate, enfim. Eu fico contente em relação a isso, mas não tenho muitos sentimentos nacionalistas. Mas o esporte, ele tem muito a ver com o neoliberalismo, o pensamento neoliberal. Porque no pensamento neoliberal, nós entendemos que as soluções para a justiça social estão nos esforços pessoais. Nós concluímos que depende dos nossos esforços. Então, quando a menina ganha medalha, a outra na ginasta e a outra ganha no skate, e quando um campeão é erigido pelos seus esforços, aí logo as câmeras vão, aquelas pessoas que também querem vencer e tem aquele ídolo como o espelho dos meus esforços. Se ele conseguiu, eu também posso. Só que isso, em relação ao que nós entendemos e expectamos, principalmente nós de esquerda, por justiça social, é muito pouco. Mas nós concluímos que justiça social se finaliza nisso. Ou seja, principalmente da década de 70 para cá, e no Brasil, sobretudo, da década de 90 para cá, com a chegada do neoliberalismo, a desigualdade do mundo cresceu e permanece em crescimento, às vezes com um recuo aqui ou ali, mas o curso normal é a concentração de renda. Inclusive nas crises, quando houve a crise da sindemia, na era da Covid, nos tempos da Covid, neste período, os ricos ficaram mais ricos na Covid e por causa da Covid, e os pobres ficaram mais pobres. Por que tem guerra no mundo? Porque as ações das empresas que investem na guerra sobem. Então, não é necessário atacar tanto a guerra da Ucrânia. O PIB da Ucrânia está crescendo. Os ricos que investem nas ações das empresas que têm ativos de investimentos na guerra sobe. Então não precisa a gente falar tanto da guerra da Ucrânia, deixa ela rolar. E a guerra de Israel, vai rolando uma guerrinha ali. Não haverá a terceira guerra mundial. Por quê? Porque a terceira guerra mundial, se ela acontecer, não haverá a quarta. Não fiquem mais ou menos tranquilos, porque a terceira guerra mundial provavelmente não ocorrerá. Mas guerras setoriais para que o capital continue crescendo, se movimentando e acumulando, porque capitalismo é capital em movimento, e se a guerra é um fenômeno que motiva o volume do capital, que a guerra continue ocorrendo aqui, ali e acolá. Então, o curso normal que nós alcançamos no mundo
é a concentração de renda. E isso não é tão questionado mais. Não existe mais aquele apelo cultural que tínhamos até o final da Guerra Fria, de que a justiça social deveria ocorrer, o Estado deveria investir no bem-estar social, o Estado deveria investir mais na igualdade, isso porque nós tínhamos um espelho, mesmo um espelho embaçado, a União Soviética, o socialismo soviético, nos inspirava a pensar um pouco mais na justiça social. Mas acabou a Guerra Fria, o muro de Berlim caiu e só restou para nós o capitalismo, só restou para nós hoje o neoliberalismo, inquestionado na grande mídia, inquestionado na hegemonia dos meios de comunicação de massa, sobretudo, no pensamento hegemônico. E como só restou isso, só resta a nós entendermos que a esperança das pessoas está nos seus esforços. E o esporte representa isso. Olha, 3 negras no pódio. Então você, negro, se esforce. Se você se esforçar... Mas eu não estou me referindo apenas ao negro. Olha, a Rebeca Andrade e as 2 americanas, mesmo sendo negras, mesmo sendo de origens humildes, elas conseguiram. Então a solução está nos esforços dessas pessoas. Mas aqui na Baixada Fluminense, onde eu dou aula em várias escolas, meus alunos não têm oportunidade de praticar modalidades esportivas. Não há incentivo. Como há na China, como há nos Estados Unidos. Agora, esses países alcançam todo esse resultado também porque eles têm um capitalismo mais forte e têm também uma tradição mais democrática na prática dos esportes, em termos numéricos. Nós, nem isso. Há muitos anos, desde quando eu me entendo por gente e que vejo as Olimpíadas, a primeira que eu vi foi em 70, foi a de 80, a primeira Olimpíada que eu vi foi a Olimpíada de 80, e lá nós já nos decepcionamos. Esperávamos um número de medalhas que não veio, e de lá para cá sempre assim. E como nós não democratizamos a prática esportiva, não popularizamos como direito, porque uma coisa é um aqui e outro acolá, uma aqui e outra acolá, se esforçar, achar o caminho, ter a sorte de encontrar alguém que incentive, como aconteceu com a Simone, agora lembrei o nome da americana, Simone Biles, que mesmo tendo sido, não sei se foi abandonada, mas parece que o avô que criou, e ali ela encontrou um caminho. Então esses incidentes colocam muitas pessoas no caminho da ginástica. Mas nós ficamos dependendo apenas desses incidentes, desses esforços também motivados pelos incidentes da vida, que colocam algumas pessoas no caminho certo, na mão de uma pessoa certa, na hora certa. Mas os esforços pessoais não são necessários para democratizar o direito à prática esportiva. O Comitê Olímpico Brasileiro não aparece nas escolas, não há projeto olímpico popular no Brasil, sobretudo nas escolas públicas. Mas, como a gente deixou de pensar em justiça social, para a gente, justiça social está nos esforços pessoais, nos esforços da Rebeca Andrade, nos esforços de uma Simone Biles e nos esforços da medalha de bronze, também americana, que subiu ao pódio. E além esse tipo de comportamento social, onde nós pensamos a justiça social a partir dos esforços pessoais, nós também concentramos todo tipo de democracia no consumo. A democracia
a projeção cultural, a projeção social de algumas pessoas está no consumo. É por isso que nós vislumbramos tanto dar voz a minorias, dar voz a determinadas identidades sociais. Por quê? Porque elas são consumidoras. Elas consomem serviços e produtos que têm ativos no mercado. Então, se essas pessoas consomem produtos e serviços que são ativos no mercado, elas têm que ter voz. Por quê? Porque elas são consumidoras. Elas são consumidoras que, uma vez se esforçando, podem consumir produtos e serviços que estão no mercado. Mas quando nós adentramos apenas pelo consumo, sempre haverá um vácuo, sempre haverá uma lacuna, sempre haverá um hiato muito maior entre os mais privilegiados e os menos privilegiados. Dependemos dos esforços de um jogador A, de uma jogadora B e das fortunas que a vida vai dando para alguns, das sortes que a vida dá para alguns e dos esforços, por que não dizer? Porém, temos muita dificuldade de democratizar benefícios. Aí, quando as pessoas ganham mais medalhas, têm mais oportunidades, elas treinam onde? Tem que ir para o exército. Aí o exército dá àquela pessoa uma patente de soldado, cabo, sargento, para que a pessoa treine nas dependências dos quartéis, dos quartéis. Por quê? Porque na escola, na sociedade, nas comunidades, não há a democratização da prática dos esportes. Então nós superabundamos a cultura do esforço, pessoal, tão somente, não a cultura da democratização desses benefícios. Adentramos e queremos benefícios identitários, porque como identidades negras, mulheres, gays, somos consumidores. Então adentramos através do consumo. E se adentramos através do consumo, sempre haverá um hiato. E eu não estou falando só do hiato de benefícios apenas entre brancos e negros. Muito embora haja. Quando eu faço viagens internacionais e entro num avião, aí eu passo pela classe A, e na classe A não há negros. Nos hotéis do mundo que eu fico, hotéis padrão médio, é difícil encontrar um negro, mesmo no Brasil. Então, ao adentrarmos pelo consumo, o consumo é incapaz de promover por si só aquilo que entendemos por justiça social, por democratização da oportunidade. Porque a democratização da oportunidade tem que vir através do Estado, porque o Estado, a expectativa do Estado não é o lucro. Então o Estado tem a isenção necessária para democratizar benefícios, para democratizar inclusive o esporte. Mas estamos numa fase onde até o investimento do Estado é tido como algo a ser combatido. Não! O Estado não pode gastar. Temos que perseguir o déficit zero. Então, se temos que perseguir o déficit zero, se o Estado entende que ele deve investir no potencial olímpico, democratizando, não. O Estado precisa atingir a meta fiscal. Não deve gastar, porque investimento virou gasto. Então nós estamos nesse lugar onde a única expectativa que temos para a justiça social, para aquilo que entendíamos como justiça social, está nas mãos dos esforços, está nas mãos do privilégio que alguns alcançam porque se tornam consumidores
e consolidamos a ideia de cotas, e eu não estou falando só de cotas raciais. Nós achamos normal adentrarmos em alguns benefícios através de cotas fenotípicas, né? Eu, por exemplo, quando faço viagens, nos lugares que eu vou há poucos negros, eu estou ali como uma espécie de cota incidental. Essa é uma reflexão. Eu entendo que o consumo, o esforço pessoal, o consumo e as cotas incidentais são insuficientes para nós democratizarmos benefícios e democratizarmos algo tão importante como o esporte, que o esporte gera oportunidades. Nós temos áreas carentes nas nossas cidades, onde os jovens estão entrando gradativamente no crime. E se nós tivéssemos nessas localidades a democratização de projetos olímpicos importantes, muitos desses garotos que estão ali nos tráficos da vida estariam colocando medalhas no peito. E aqueles que olhariam esses garotos ou meninas colocando medalhas no peito, poderiam dizer: mas por que eu estou com essa arma na mão? Se eu poderia também. E mesmo que a pessoa não consiga nada, a expectativa dela sai, o herói dela deixa de ser, ou deixaria de ser, o bandido segurando a arma, e se voltaria para a prática dos esportes. Eu parabenizo essa conquista das 3 meninas de ouro, prata e bronze. Fico feliz por elas, nada de sentimento nacionalista, não gosto muito disso. Aquele chororô de família também eu acho super cansativo, mas fico feliz por elas. Mas entendo que seja insuficiente. Eu estou insatisfeito ainda. O que eu gostaria de ver é um dia meus alunos terem a oportunidade de praticar várias modalidades esportivas, que nós tivéssemos projetos olímpicos, educativos, porque isso motivaria, inclusive, a presença na escola. Seria um charme a mais para a escola, seria um charme a mais para as nossas comunidades. Reunir a educação física da escola às Olimpíadas. Que tal unirmos educação física e Olimpíada? Olha que casamento bonito, né? Tudo que um jovem sabe fazer, uma criança, um adolescente, é correr, saltar, arremessar por causa das energias, os hormônios estão ali explodindo. Então seria muito importante, inclusive para a saúde. Fica essa reflexão, fica a dica, ok, galera? Vocês são do coração.